Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e vamos dar início a mais uma videoaula da nossa disciplina de Ciências. E na nossa aula de hoje, nós temos como tema o sistema urinário, também conhecido como sistema excretor. Lembrando que, mais uma vez, estamos dando a continuidade explorando sobre os sistemas do corpo humano. Então, vamos lá dar início. Quero que vocês peguem um livro de ciências e coloquem na página 91 para que vocês possam acompanhar melhor a nossa aula. Vamos lá? Bem, o sistema urinário ele tem como função filtrar o nosso sangue e também eliminar substâncias tóxicas ao organismo através da urina. Agora, vamos conhecer o aparelho urinário. Aqui eu tenho os órgãos que fazem parte desse sistema. O sistema urinário ele é composto pelos rins, pelos ureteres, pela bexiga urinária e pela uretra. Assim, está formado os órgãos que fazem parte do sistema urinário. Agora vamos conhecer cada um e sua função. Os rins são dois órgãos que têm a forma de caroço de feijão e estão localizados na parte posterior do abdômen, na direção das costas, um de cada lado da coluna vertebral. Possuem uma grande quantidade de vasos sanguíneos e são importantes para a filtragem do sangue. Eles filtram o sangue, retirando as substâncias nocivas ao nosso corpo e ainda o excesso de água, que são posteriormente eliminados pela urina. Os rins também regulam a quantidade de sal em nosso organismo. Normalmente, o ser humano nasce com 2 rins. No entanto, existem pessoas que podem nascer só com um rim e levam uma vida normal e saudável com apenas um desses órgãos, pois este realizará a função do outro ausente. Já os ureteres, eles saem dos rins e levam a urina até a bexiga. Tem a forma de um tubo cilíndrico, um para cada rim. E a bexiga urinária, ela funciona como uma bolsa, na qual a urina se acumula até ser eliminada. Em um adulto, a bexiga tem a capacidade para armazenar aproximadamente até 800 ml de urina. E por fim, a uretra é o canal que conduz a urina para fora do corpo. No homem, a uretra mede cerca de 20 centímetros e na mulher, 4 centímetros. Como vocês puderam perceber, cada órgão ele desempenha uma função diferente no sistema urinário. Agora, na página 93, quero que vocês acompanhem comigo junto com a leitura para ver a curiosidade relacionada a esse sistema. Vamos lá? A excreção das substâncias não aproveitadas pelo organismo também é auxiliadas pelas glândulas sudoríparas. Assim como os rins, as glândulas sudoríparas também realizam a excreção de substâncias, pois elas são responsáveis por eliminar o suor do nosso corpo. O suor é um líquido incolor e salgado, porque uma parte dos sais que ingerimos é eliminado junto com a água pelas glândulas sudoríparas. Essas glândulas se abrem na superfície da pele, em pequenas aberturas, conhecida como poros. Então, como vocês puderam perceber, as glândulas sudoríparas, elas também têm a função de eliminar substâncias do nosso corpo. E essa substância é conhecida como suor. E o suor é eliminado através dos poros. Para quem não sabe o que são os poros são pequenas partes do nosso corpo por onde também saem os pelos, os nossos pelos do nosso corpo. E é daí que sai o suor. E muitas vezes as pessoas perguntam por que o suor é salgado. Devidamente porque a maior parte dos alimentos que consumimos, ingerimos no nosso corpo, são salgados. Por isso que o suor e as lágrimas, elas são salgadas. Agora, vamos explorar algumas doenças que afetam o nosso sistema urinário. A vontade de urinar é uma mensagem que recebemos do nosso organismo, aonde ele avisa que a bexiga ela encontra-se cheia. Lembrando que toda vez que você sentir vontade de urinar, você deve realizar. Por quê?
porque quando você prende o xixi, ele pode causar algumas infecções, onde vai causar também um dano à sua saúde. Agora vamos conhecer algumas doenças. Eu tenho cálculo renal, muito conhecido como pedra nos rins, tenho a cistite, tenho a nefrite e também tenho a uretrite. Todas essas doenças, elas afetam o sistema urinário. Para isso, precisamos ter alguns cuidados. O cálculo renal, entre as doenças em que pode atingir o sistema urinário, é a formação de pedras ou cálculo nos rins. Esse problema pode ser provocado pelas poucas ingestão de água e também por outros fatores. Caso esses cálculos não sejam retirados, eles poderão bloquear os canais por onde a urina passa, como por exemplo os ureteres, e assim provocar uma dor muito imensa. Atualmente, existem tratamentos que quebram ou trituram essas pedras e assim elas podem ser expelidas juntamente com a urina. Já a cistite é a inflamação da bexiga, causada geralmente por bactérias. É considerada uma doença grave que exige repouso e assistência médica. Um dos primeiros sintomas é a necessidade de urinar numerosas vezes por dia, sendo assim eliminada uma pequena quantidade de urina de cada vez, provocando muitas dores. A nefrite consiste na inflamação dos rins. Entre os sintomas, o indivíduo pode ter escurecimento na cor da urina e diminuição em sua quantidade. É considerada uma doença grave que exige repouso e assistência médica. E a uretrite é a inflamação da uretra, canal pelo qual a urina passa da bexiga para o exterior do corpo. Para que essas doenças não possam ocorrer, precisamos tomar alguns cuidados, como por exemplo, ingerir 2 litros de água por dia, no mínimo, ou seja, podemos ingerir até mais, mas no mínimo devemos tomar 2 litros de água por dia. Uma outra coisa que devemos realizar é evitar o excesso de sal na alimentação, na comida, e também devemos ter uma boa higienização na hora do banho. E uma outra muito importante é urinar sempre que der vontade. Essa dica aí vocês já sabem, né? Você já ouviu falar em hemodiálise? A hemodiálise é um procedimento que filtra o sangue através de uma máquina de diálise, quando os rins deixam de funcionar. Essa máquina faz o papel dos rins e livra o corpo das substâncias indesejáveis. Ou seja, a hemodiálise é um procedimento que as pessoas que não conseguem fazer xixi ou ter os rins funcionando corretamente, elas utilizam esse processo para que possa haver a filtração do sangue no seu corpo. Ou seja, esse processo ele realiza essa função ao invés dos rins, eles fazem o papel dos rins. Então, crianças, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e agora realizem a atividade que está a seguir no livro de vocês. E a tia vai esperar o retorno das atividades. Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau!